Olá, turma, tudo bem com vocês? Vou gravar mais um vídeo aqui de uma correção da atividade que eu passei na primeira atividade de vocês da semana, certo? Sobre frações decimais, ok? Números decimais, e esse caso é frações decimais. Então, ó, frações decimais são todas as frações cujo denominador são potências de 10. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que qualquer potência de 10, uma fração, o denominador são potências de 10, então são frações decimais. Mas o que são as potências de 10? São 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Então todas essas são potências de 10, porque são 10. O 10 é 10 elevado a 1, certo? O 100 ele é igual a 10 elevado a 2. Então isso aqui são potências. Vocês vão ver isso mais para frente. Mas são todas as frações que têm denominadores de potência de base 10. Então, a primeira questão aqui é bem fácil, certo? Aí vocês vão marcar só um X, onde são frações decimais. Então, o que é necessário para ser fração decimal? É denominador e ser potência de 10, certo? Então, vamos olhar aqui. Esse aqui é a potência de 10, a letra A. Não, então não marca. Por que não é potência de 10? Porque a base o denominador, que a gente chama de base, é 5, certo? A letra B é não, porque o denominador é 3, ok? Então, o próximo. A letra C é por quê? Porque o denominador é uma potência de base 10. Então, marca o X aqui nele, ó. Professor, a letra D é não, por quê? Porque não tem a potência de base 10. Aqui é 20. Ah, professor, mas é 2 vezes 10. Não, mas não é 10, certo? Então não marca. A letra E é no mesmo esquema da letra D. E a letra F é uma potência de base 10. Porque, ó, é como se fosse 10 vezes 10, certo? Então 100 é como se fosse 10 vezes 10. Então 10 vezes 10 é igual a 100. Então é uma potência de base 10, ok? Então, seguindo isso, vamos seguir com a próxima questão. Números decimais. O que são os números decimais? Um número decimal, em um número decimal, os algarismos situados à esquerda, né? Deixa eu fazer uma aqui. Situado à esquerda. Então, situado para lá. Esquerda para cá. Vou aumentar essa setinha. Então, os números situados à esquerda da vírgula, né? Nesse caso, é a forma parte. Oxe, a esquerda para o outro lado. Que vocês não me falaram, hein? Brincando. Então, ó, a esquerda. Aqui faz de conta que a vírgula está aqui, ó, bem no comecinho da seta. Então, números à esquerda é a parte inteira e os números à direita formam a parte decimal. Então, se vocês têm um número aqui, nesse caso esse número aqui, 254,021, a parte inteira é o que fica à esquerda da vírgula, certo? E a parte à direita da vírgula é a parte decimal. Então, como é que a gente vai ler esse número aqui? A gente lê 254 inteiros e 21 milésimos, certo? Porque a gente lê aonde o último número da casa tiver, certo? Se tiver um aqui no milésimo, então a gente lê 21 milésimos. Se tivesse 0 aqui no milésimo, não tivesse nada, por exemplo, a gente leria só 2 centésimos, ok? Mas como tem a casa dos milésimos, a gente lê até os milésimos. Então, ó, vamos seguir aqui. Pronto, tem aqui a atividade de casa, certo? Então, um exemplo muito simples aqui. Leitura de números decimais. O número 0,58 lê 58 centésimos. Vê que o 8 termina na casa dos centésimos, então a gente lê os centésimos, onde termina.
Nesse caso aqui, ó, 0,025. O 5, se a gente for botar nessa tabelinha aqui, ele termina na casa dos milésimos. Então a gente lê 25 milésimos, certo? É a mesma coisa que eu leio aqui, ó, o 54, por exemplo. Se eu fosse ler o 54, seria 54 unidades, certo? Mesma ideia. Então vamos seguir aqui, mas nesse caso a casa dos milésimos, certo? Como é que a gente lê esse número? 8 centésimos, milésimos, o que? Décimos. Décimo. Certo? A gente lê 8 décimos. Ó, porque o 8 é 0,8, ele cai na casa dos décimos, certo? Então, 8 décimos. E a letra B? Tá de vermelho. A letra B, se a gente for colocar na tabelinha, é 5 milésimos, certo? Milésimos. Aqui é só onde termina a casa. É 4 décimos? 4 centésimos? Não, é 4 milésimos. Ou 4 não, 43. Perdendo aqui. Certo? Então, ó. Só olhar aqui, ó. Caiu na casa dos 10. O último número caiu na casa do décimo, tá em décimos. Se caiu na casa dos centésimos, é centésimos. Se o último número cair na casa dos milésimos, é milésimo. Então, por exemplo, aqui no 5, ó, ficou 0,05. Então, 5 milésimos. Ou 43, 0, aí vírgula, ou 0,43. Então, caiu na casa dos centésimos, é centésimos. Ok? É isso? Isso, eu botei décimos, botei centésimos. Ok? Continuando aqui. Letra D, 11 centésimos. Aqui, 1 décimo. Aqui, 7 milésimos. Aqui, ó, 18 milésimos. Aqui, 193 milésimos. Porque o último número aqui, né, cai na casa dos milésimos, então é 193 milésimos. E aqui, opa, faltou o R. 3 inteiros e 5 décimos. Certo, pessoal? Faz de conta que aqui, ó, você tem R$3,50. Então, os centavos são na casa dos décimos, certo? 10 centavos, tipo 10 centavos é 1 décimo. Agora 5 centavos é 5 centésimos, certo? Então, ó, eu tenho R$3, que é 3 inteiros, e 5 décimos, que é 50 centavos, certo? Com isso a gente faz a correção dessa terceira questão, que era para ser a segunda, ok? Porque da primeira a gente pulou para a terceira, tá meio bugado assim mesmo, porque na hora eu não corrigi direito. Aí depois vou para a primeira de novo, que é a terceira questão ou a quarta, o que vocês decidirem, certo? Então aqui, ó, nessa questão, representação de uma fração decimal como um número inteiro, ou com um número decimal, uma fração decimal como um número decimal. Para representar uma fração decimal, escrevemos a parte decimal com tantas casas decimais forem os zeros do denominador. Por exemplo, se eu tiver 596 dividido por 100, 596 sobre 100, se vocês prestarem bem atenção, aqui eu tenho 2 zeros, certo? 2 zerozinhos. Então,
a vírgula a gente vai ter duas casas decimais. Se eu tiver 2 zeros, a gente vai ter duas casas decimais. E quem vai ser essas casas decimais? Vai ser os últimos números. A gente escreve o número aqui, ó. Escreveu o número 596, certo? A gente analisa. Como é uma fração decimal, a gente sabe que é potência por potência de base 10. A gente analisa quantos zeros tem esse denominador. Se eu tivesse só dividido por 10, por exemplo, se eu tivesse esse número por 10, eu teria apenas um zero, né? Porque é 10. Vou colocar aqui bonito para vocês entenderem. Pronto. Eu teria apenas um zero. Então, esse número 596 teria apenas uma casa decimal, certo? Mas como nesse exemplo eu vou ter 2 zeros, então eu vou ter duas casas decimais. Então como é que fica, professor? Eu pego o número 596, certo? Como são 2 zeros, eu vou ter duas casas decimais. Então tem uma vírgula oculta aqui, ó, certo? Essa vírgulazinha aqui é oculta. Essa vem daqui, ó, certo? Que está aqui no meio entre os dois zeros. Esse número aqui, ele tem 596 inteiros e 0 décimos. Então ele é só um número inteiro normal. Então se eu escrever dessa maneira, é a mesma coisa que estar escrevendo dessa maneira. Tem que ter uma vírgulazinha bem aqui, certo? Então, essa vírgula, vou apagar esses zeros. Essa vírgula, ela vai andar, entre aspas, duas casas. Ó, tá aqui, né? Aí andou uma e eu dou duas. Então, a vírgula vai estar aqui, certo? Então, como tem dois zeros, vai ter duas casas decimais. Está bem aqui as duas casas decimais. Ok? Então, é como se você tivesse R$596 e dividir para 100 pessoas. Então, cada pessoa teria R$5,96. É a mesma ideia, certo? Então, ó, quando eu transformar uma fração decimal em um número decimal, a gente olha os zeros. A quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais que a gente vai ter, certo? E aí a gente só pular as casinhas da quantidade de zero e botar a vírgula. Então vamos fazer aqui. A primeira questão aqui, né, que não é toda bugada. Então aqui, eu tenho 1, certo? 1 dividido por 100. Então, mas vai ter quantas casas decimais? 2. Então, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Esse aqui tá muito grande. Isso. Pronto. Eu tenho 1, certo? Aí a vírgulazinha tá bem aqui. Aí eu sei que vai ter duas casas decimais. Então eu vou andar 1 e 2. Então eu tenho 0 e depois outro 0. Certo? Pronto. Vou deixar desse jeito aqui. Eu sei que a vírgula tá bem aqui, ó, onde tá essa barrinha aqui, tá vendo? Piscando aqui, ó. A vírgula tá bem aí. Ela vai andar 1, 2. Então essa aqui é a nova posição da vírgula, certo? Pronto, então esse aqui é o número decimal dessa fração. Se vocês tiverem com dúvida, vocês peguem esse número decimal e multiplica pelo denominador. Então se eu tenho 0,01 ou 1 centésimo, eu multiplico por 100. E essa resposta, ela tem que dar o numerador. Sempre. Vai ter que sempre dar o numerador aqui em cima. Ó. Se vocês pegarem a calculadora e multiplicar, dá exatamente o numerador. Ok? Então, a prova real, para saber se está certo, é vocês pegarem um número decimal, multiplicar pelo denominador, que é 100 nesse caso, e a resposta vai ter que dar o numerador, que é esse que está em cima. Certo? Então, a resposta nesse caso é esse aqui. Ok? Vamos para a próxima. Peraí. Então, a letra B, seguindo esse raciocínio, vai ser como? Tenho 5.438. Aí, olha aqui. Se eu tenho 3 zeros, então eu vou andar... Vai ter 3 casas decimais. Então, ó, a vírgula está aqui. Vai andar 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar... A nova vírgula vai ficar aqui. Vou até apagar a antiga. Certo? Então, para tirar a prova real, vocês pegam esse número, multiplica pelo denominador, que é 1000, e a resposta vai dar exatamente 5.438. Opa, 5.438, que é exatamente o numerador, ok? A prova real é essa. Se vocês tiverem com dúvida, vocês tirem. Então, aqui a mesma ideia.
49. Certo? Aí eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 3. Então a vírgula, não vou nem botar mais a vírgula, eu vou só andar as casas. Ó. Vou andar, se eu tenho 3 zeros, vai ser 3 casas decimais, então eu vou andar 3 vezes para a esquerda. Ó. 1, 2, ixi Maria, mas não dá para andar mais. Você bota um zerinho aqui e outro zero. Vamos lá. Porque 0 à esquerda é a mesma coisa. 0,49 é igual a 49. Aí isso ajuda a gente a entender esse raciocínio de número decimal. Então, ó, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, certo? Então, esse é o número. Se vocês tiverem, tirem a prova real. Bota 0003. Pronto. Eu vou andar 3 casas decimais. Vai ter 3 casas decimais, né? Então, ó, 1, 2, 3. 0,003. Aqui. Vou andar 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai ficar aqui. Tirei a prova real, dá certo. E a letra F, que não apareceu, né? 9. Então, ó. 1, 2, 3. Então eu dou 3 casas. A vírgula vai ficar aqui. Aí se tiver 2 zeros aqui, ó, você apaga 1. Agora tá certo. Entenderam? Então, bem simples, né? A próxima questão, que é essa aqui, que está aqui do lado, que era a quinta, né? Toda bugada as questões, é fazer a ideia inversa. Okay? Então, se aqui está fração para transformar em número decimal, aqui está em número decimal para transformar em fração decimal. Okay? Então, ó, a mesma ideia. Representamos o numerador como um número decimal sem a vírgula e o denominador com o número 1 seguido de tantos zeros quantos forem as casas existentes após a vírgula decimal. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente vai representar o número decimal em fração da seguinte forma. Eu tenho esse númerozinho aqui, certo? Ele está em forma de decimal. A gente analisa ele. A gente pega ele sem a vírgula. Ele completo sem a vírgula. Quem é ele completo sem a vírgula? É 458. Então, a gente vai dividir ele da seguinte maneira. A gente vai olhar agora para a quantidade de casas decimais que tem. Primeira coisa, eu vou botar 1, certo? Depois a gente olha quantas casas decimais ele tem. Ele tem uma casa, professor, então ele vai ter 1 zero, certo? Então, esse é a representação de fração decimal desse número aqui, ok? Bem simples, né? A gente vai fazer a mesma ideia, só que ao contrário da outra. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pegar o 3, certo? Aí a fração vai dar... Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Então, ó, embaixo vai ser quanto? Se eu tenho 2, aí eu vou botar 1, certo? E vou olhar quantas casas decimais eu tenho. Professor, eu tenho 2 casas decimais, então vai ser 2 zeros. Certo? É só isso. Simples, né? Pronto, letra B. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. 142, eu vou botar uma barrinha, que é para dizer que é fração, certo? Vou ter um espacinho aqui nela. Pronto. Quantas casas decimais... Eu vou botar 1, não esqueça do 1. Primeiro a gente vai ter 1. Quantas casas decimais eu tenho? Professor, aí tem 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3 zeros. Certo? Então, essa é a fração que representa o número decimal. Aqui da mesma maneira, eu vou botar o número completo sem a vírgula. 3, 1, 5, 7. Bota a barra. Quantas casas decimais eu tenho? Professor, eu tenho 3 casas decimais. Então, é 1 e 3 zeros. Pegar a manha, agora só 2019 dividido. Quantas casas decimais? 3, então é 3 zeros. Aqui, bota o número cheio, completo, sem a vírgula. Quantas casas decimais? 3, então, bota 1, 0, 0. E aqui também a mesma ideia, né? Muito simples, agora vocês pegaram a manha. Bota o número cheio, bota 1, quantas casas decimais? 3, então 3 zeros. Então vocês deixaram a representação o número decimal em fração decimal, ok? Com isso a gente encerra a nossa correção da atividade de casa que eu passei na primeira atividade da semana, ok? Então até a próxima. Tchau, tchau.